Teve algumas pautas, mas a principal foi a urgência da segunda e última parte da reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária ela não consegue ser colocada em andamento se não tiver as leis complementares, e faltava somente essa última parte de lei complementar para ser aprovado. E isso, na minha opinião, é péssimo. Por quê? Essa última parte é exatamente a parte mais perigosa, que envolve não só todos os processos arrecadatórios, a gestão de tudo que vai ser arrecadado no Brasil, mas o fato de que vai se arrecadar tudo no Brasil. Não vai ter mais autonomia de absolutamente nenhuma entidade federativa, uma concentração arrecadatória numa burocracia central que ainda vão criar. Isso gera toda sorte de questionamento, é completamente contra o sentido de você estabelecer um Estado federativo. Tem os impactos de operação disso, que são monumentais. A gente está falando de dobrar a arrecadação federal. Eles vão agora passar a controlar não só os impostos federais, mas os impostos estaduais e municipais. Então vai dobrar o volume arrecadado. Então vamos de 2 para 4 trilhões. Só que não é só isso. Você tem todas as movimentações que ocorrem para gerar esses 4 trilhões, que somam aí na faixa de 40 trilhões. Então você imagina as máquinas, todos os sistemas e quanto de dinheiro vai ter dentro de uma autarquia central em Brasília, comandada, aparelhada 100% pelo governo, 100% que vai haver aparelhamento, e que 100% de chance que essa burocracia que eles querem criar vai crescer nos seus poderes. E já tem muita coisa no artigo que é completamente descabido, de fazer propaganda de pautas sociais, de fazer avaliação de implementação de política pública. Futuramente eu já vejo essa entidade comandando política pública, propondo legislação de política pública. Ou seja, politicamente é uma bomba atômica também. Não é só uma bomba atômica tributária. Fora os impactos financeiros e econômicos para a população. Tá? Fora esse aspecto, vamos deixar isso fora da discussão. Vamos falar agora exclusivamente do próprio governo, ou seja, do próprio Estado. O Estado agora está pegando o que o Jean Turco falou de planejamento central, agora vai ser, depois aprovada essa última perna, nós entramos de cabeça no planejamento central. Vamos tentar fazer o planejamento central funcionar mais uma vez, o que a gente sabe que não funciona. Então vamos concentrar fiscalmente tudo, e agora você vai ter também um efeito político nisso. Você vai, qual é a relevância de um município? Qual é a relevância de um Estado? Para que servem? Vamos continuar mantendo as assembleias? A gente está deixando de ser um Estado federativo. É isso que está em jogo. E ninguém está vendo isso. O Centrão, os partidos do Centrão, que poderiam estar fazendo uma oposição a isso, a todos os candidatos de prefeito que estão falando que eu vou fazer acontecer, vocês estão mentindo. Vocês não vão fazer nada. Porque quem vai fazer é essa autarquia central que vai comandar tudo, eventualmente. Você está... Se você fizer alguma coisa é por um hiato, por um breve momento. Agora, vocês não se mobilizando e nem usando isso como parte da sua bandeira política, pedir mais autonomia da sua cidade, ter que virar mendigo de burocrata de Brasília, é isso que vai... Esse é o futuro dos prefeitos do Brasil, todos os prefeitos, incluso de São Paulo, que estão se colocando aí. Nenhum dos que estão se colocando a candidato a prefeito de São Paulo está falando disso. E o São Paulo vai perder aí 60 bi, mais de 60 bi de arrecadação, vai estar lá em Brasília. Imagina negociar a política pública de São Paulo com um burocrata lá de Brasília. Lembrando, é um burocrata, não é que ele está discutindo com um parlamentar. O parlamento em si também vai perder uma relevância muito grande. Falei, poxa, como é que é isso? Muitos dizem assim, mas isso não está no texto. E não é isso exatamente o que o Luiz Felipe está falando que vai acontecer. Meus caros, é exatamente isso que vai acontecer. Não está no texto agora, é para aprovar o texto. Porque o momento seguinte é exatamente o contrário. Eles vão começar a crescer os seus poderes, como a gente viu todas as autarquias. Aí é você, quem aqui se levantou contra qualquer medida que a ANEEL,
que é a Agência de Energia Elétrica, a Anatel. Alguém se ergueu contra as multas, as regulamentações? Anvisa, CVM. Alguém se coloca contra? Estamos criando uma agência reguladora que vai dominar completamente o sistema arrecadatório e, por consequência, todas as normas, tudo que vai vir destrinchar disso vai ser muito ruim para o país e as consequências para as empresas, consequências para diversos setores de serviços. Isso a gente já discutiu na etapa anterior, que foi de criar uma alíquota absurda, um sistema completamente inexequível do ponto de vista de implementação, fora a convivência com o atual modelo, que já é complexo, não ter 10 anos de convivência com outro modelo complexo. Enfim, visibilidade zero de investimento. Hoje, qualquer investidor brasileiro ou internacional, se quiser falar assim, se eu tirar 100 mil reais da minha conta e colocar para funcionar na livre iniciativa, qual vai ser o meu retorno em 10 anos? Eu não tenho como calcular. Eu não tenho nem como estimar com uma base de erro assim de 50%. Imagina isso. Quem é que investe assim? Quem é que investe no... É por isso que ninguém está investindo. É por isso que está tendo desinvestimento e o investimento está fugindo para fora do Brasil. E aí o governo vem com a narrativa, tá vendo? Se não fosse o governo investindo, tem que ter governo investindo. Então eles criam a crise para depois vir resolver da pior maneira possível. Oi? Quebra a perna para dar muleta depois. Quebra a perna para depois dizer que está resolvendo, não resolvendo. Então, enfim, meus amigos, só uma mensagem aqui para todos que estão assistindo isso aqui. Se entre hoje e amanhã vocês tiverem um tempo, vão no Twitter, no Facebook, aos deputados do Centrão. Vão lá. Vocês sabem quem são o Centrão, os partidos do Centrão. PP, Republicanos, PSD, PSDB, PMDB, Podemos. Cutuquem eles lá. Falem para eles não aprovarem o texto de amanhã. Nós tivemos uma votação hoje de 142 deputados. Isso é bom. Geralmente a oposição é 100, 120. Então tivemos aí um pequeno ganho. O que é esse pequeno ganho? É o deputados do Centrão falando, puxa, isso eu acho que não é bom, isso aí. Contra a urgência essa votação. Contra a urgência, exato. Então foi aprovada a urgência para que amanhã seja já colocado em pauta e votado. Se vocês fizerem uma pressão, nós podemos aumentar esse número de 142, chegar mais próximo talvez até de ganhar. Talvez até deles até tirarem de pauta por um tempo. Isso é uma vitória. Nos dias de hoje, isso é vitória. Então, vocês fazem muita diferença, essa cobrança individual nesses deputados. Então, vocês podendo ajudar, agradeço muito.